Eu comecei a fazer crítica em 2006 e fiz crítica durante 5 anos no Jornal Público, de forma regular durante esses 5 anos e também numa revista especializada, na Sinais de Cena, em 2004, a escrever sobre espetáculos. Portanto, 2004, 5, 6, são anos em que eu estava também em formação, na Faculdade de Letras, na altura no mestrado em Estudos de Teatro. E em 2006, no Público, nós éramos, a fazer crítica, nós éramos 3 críticos, salvo erro, éramos 2 para teatro e 1 para dança, e queixávamos muito, era muito pouco espaço, não havia quase espaço nenhum, cada um de nós só podia escrever sobre 2 espetáculos por mês, mais um conjunto de pequenos textos mais pequenos, cerca de 500 caracteres para o suplemento semanal, para o Y, e era pouco. Ainda isto é 2006. Hoje, em 2020, quando penso no que nos queixávamos em 2006, vejo que vivíamos numa espécie de paraíso, não é? Porque as coisas têm desaparecido a uma velocidade absolutamente gritante. Quando eu acabei no Público, em 2011, salvo erro, fiz 50 em 2011, éramos 3 críticos, já sem especialidade atribuída a teatro ou dança, era 3 para tudo. Cada um de nós escrevia 1,33% de um texto mensal, ou seja, eram 4 textos por mês sobre artes performativas, teatro e dança, e eram 4 textos e havia portanto, cada um de nós escrevia um texto e o quarto texto rodava pelo terceiro. Portanto, 2006 para 2011 a coisa foi-se degradando assim, terrivelmente, não é? E em 11 já não tínhamos acesso ao Y. Já não tínhamos acesso ao Y. De 11 para cá, o panorama é aquele que vocês conhecem e a maior parte dos artistas e criadores conhece. Há uma erosão da crítica atroz nos jornais, nas revistas, etc. Há em Portugal uma coisa curiosa, que é, em contextos mais ou menos semelhantes, onde a imprensa está em crise, onde a crítica não tem muito espaço, a internet ou a crítica em linha tem servido para ganhar alguma pujança. Não é? Estou a pensar na Alemanha, estou a pensar na Inglaterra, estou a pensar no Brasil também, Itália. Uh, um fenómeno curioso é que em Portugal isso não tem acontecido. Tem havido pequenas experiências episódicas. O Melhor Anjo, do Bartolomeu Costa, foi um blog ainda com alguma duração. Depois tem havido assim coisas ou episódicas ou que cruzam muitas coisas, cruzam jornalismo cultural com crítica, e a meu ver eu sou muito cético e às vezes tenho assim um discurso muito desencantado sobre estas coisas, porque eu acho que os problemas estão todos ligados, não é? Os problemas estão todos ligados uns com os outros e eu acho que não é por acaso que não temos crítica hoje, acho que não é por acaso que o espaço da crítica tem vindo a desaparecer e não é por acaso que também os projetos de crítica não perduram. E as razões podem ser, sei lá, podem ser muitas, não é? Podem ser muitas. Uma das razões é essa coincidência ou essa justa posição entre aquilo que é do jornalismo cultural e aquilo que é da crítica de teatro, que são coisas muito diferentes, não é? Muito provavelmente escutarão outros críticos, outras pessoas que escrevem sobre teatro, a dizer que a crítica faz parte do jornalismo. Eu tenho como dado adquirido e como cavalo de batalha que não tem nada a ver, está muito mais próximo da literatura do que do jornalismo. Está muito mais próximo de um ato subjetivo, de um ato experiencial, emotivo, subjetivo, não é? Do que de uma aproximação objetiva a um fenómeno. Não é? Um, um, Portanto, como é que eu comecei? Já me estou assim a perder na conversa, mas como é que eu comecei? Portanto, comecei a fazer crítica para um jornal generalista, que era o Público, e para uma revista especializada que é a Sinais de Cena. Um, uh, e, 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 e fui aprendendo muito, não é? Fui mudando também a forma como olhava para os espetáculos e como os vivia. E
Ah, 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 uma forma de olhar para a crítica, eu acho, é olharmos para a crítica de um lugar ah, de quem lê o espetáculo, não é? De quem lê o espetáculo. E tipo, não vale a pena estar assim aulas ou com lições sobre a coisa, mas há um momento ali no teatro europeu, no teatro mundial, podíamos dizer, que ali pelos anos 90, em que há uma viragem performativa a todos os níveis, não é? Já vem dos anos 50, nessa viragem que ocorre logo na linguística, noutras disciplinas. As performativas ocorrem pelos anos 90. E isto muda não só a forma como olhamos para os espetáculos, mas muda também a forma como os próprios espetáculos são produzidos, não é? Como eles são feitos. E, a aprendizagem que eu fui fazendo foi também essa de expulsar-me ou desapossar-me dos instrumentos da semiótica, ou seja, de quem lê um espetáculo, quem analisa um espetáculo, de quem se coloca num lugar de mediação entre o espectador e a criação, e mais num lugar de quem traduz uma experiência subjetiva, que é idiosincrática, que é assinada por mim, que sou branco, homem, heterossexual, marxista, que é, contra todo, para o bem e para o mal, é a minha experiência. Não é? Portanto, esse exercício de uma exposição subjetiva, pessoal, muitas vezes entra em choque, não é? Com quem lê e com quem lê sendo com o criador que lê o texto. Às vezes há muitos equívocos entre os criadores e os críticos, vêm desse desencontro entre aquilo que eu fiz para dar a ver e aquilo que não estou interessado em ler, estou a ler outra coisa, estou a ler o que me aconteceu a mim durante o espetáculo. Eu procurava sempre e procuro, quando muito menos, eu escrevo muito menos sobre espetáculos hoje, mas procuro sempre a transparência. Parece assim um termo um bocadinho pueril e um bocadinho adolescente, mas acho que a transparência é fundamental para o exercício da crítica. Porque estamos a falar de um texto que é assinado, é um texto que é de autor, é um texto que responde às tuas inquietações, à tua forma de ver o mundo, à tua ideologia, e que é um texto que responde também a um ato criativo que foi o teu enquanto espectador. Não é? A ideia de que o espectador assiste ou lê ao espetáculo é uma ideia ah, que não é operativa para entendermos sequer o lugar do espectador hoje, nem o lugar da criação hoje. Portanto, os espetáculos são criados em conjunto, há uma coisa que acontece entre os espectadores e a plateia, e os intérpretes e os atores, que é criada naquele momento, é uma coisa transiente, precária, provisória, e que desaparece depois. O que é que fica, onde é que a crítica entra? A crítica entra depois, não é? É um exercício a posteriori, é um exercício de confronto de quem experienciou algo, neste caso o crítico, consigo próprio, e obviamente o espetáculo a que assistiu, o espetáculo em que se envolveu, etc. Mas é um exercício de uma forma autoral. Agora, não é um exercício egotista, nem é um exercício para ficar meramente para o documento pessoal, não é um diário de espectadores. É um texto que entra ou deve entrar em diálogo com a esfera pública. Só que eu sou muito reticente em relação por exemplo, a textos em revistas especializadas. E digo isto contra mim, estou a dirigir neste momento uma revista especializada em artes performativas, mas eu acho que a missão da crítica, ela só vive e só floresce em, em, em géneros, perdão, em veículos, não é? Em suportes que consigam dialogar com a esfera pública, ou seja, com toda a gente. Um texto sobre um espetáculo não pode estar num nicho, num ninho, não é? Num cantinho, num blog especializado, numa revista especializada, numa página especializada. Ele deve estar num sítio onde o cidadão, onde qualquer homem ou mulher tropece na análise sobre um espetáculo, no relato sobre um espetáculo, está ali ao mesmo nível do preço do pão, da admissão do governo, do resultado do Sporting, sei lá, das coisas que estão no mundo, não é? Devem estar na esfera pública, porque senão a crítica não age sobre o mundo, não, ou seja, perde a sua capacidade de transformar.
E eu acredito que a crítica tem mesmo essa capacidade. O que é que eu acho? Não é inocente que a crítica esteja a desaparecer. Porque é um ginásio da intervenção cívica brutal. Não é? Irmos a um espetáculo onde estamos todos juntos, acontecem-nos coisas coletivamente, depois vamos para casa ou para o café, escrevemos sobre espetáculos, pomos pensamento em torno das ideias ali criadas, que são coisas que não vêm de lá nenhum, são criadas ali, não é? Que antecipam momentos históricos, não é? Que antecipam tendências, que às vezes pairam no ar e no espetáculo já lá estão 2 anos antes, já estamos a falar de coisas que estão a aparecer nos jornais 2 anos depois. É óbvio que é perigoso, não é? É óbvio que é um instrumento cívico brutal. Não é à toa que a burguesia, não é à toa, não é à toa que foi a burguesia quem inventou, não é? Que como instrumento de consolidar a sua presença na esfera pública. Não é à toa. E também não é à toa que hoje não é preciso crítica. Hoje não é útil que haja crítica. Então, os problemas estão mesmo todos ligados. Não, o problema da crítica não é os críticos desaparecerem ou perderem emprego, ai, coitados, escrevia e agora já não escreve. O problema não é dos críticos. O problema é nosso em coletivo, é nosso em geral. Porque é um instrumento de cidadania estupendo. Estupendo. E não é para escrevermos sobre espetáculos. A atriz vai bem, o ator é canastrão, o cenário é bonito, as luzes estão maravilhosas. Isso é irrelevante. É dar conta do que é estar vivo, é existir num determinado momento, num determinado contexto geográfico, social, cultural, e é uma forma de entender o mundo, de ler o mundo. Não é? E, portanto, não é inocente que seja dispensável hoje em dia. E em 2011 eu interrompi, portanto, a minha carreira enquanto crítico no público, porque também em 2010, final de 2010, comecei a trabalhar de forma mais regular como dramaturgista, como dramaturgo, e numa colaboração muito estreita com o encenador, com o Gonçalo Amorim no TEP. E, um, e, e, pronto, por pudor deontológico e questões éticas facilmente entendíveis, fui também, pronto, desvinculando muito dessa crítica mais visível. Mas, em rigor, acho que não deixa de fazer crítica. Eu acho que uma das formas que a criação e a crítica têm encontrado para sobreviverem é precisamente essa aproximação. Ou seja, é a aproximação da crítica à sala de ensaio. Isto não é nada novo, há experiências destas já um bocadinho por todo o mundo, mas os críticos não têm onde escrever, não têm onde publicar, mas talvez nunca tenha havido na história com tanta gente tão bem preparada para o fazer, para dialogar com criadores, para dialogar com salas de ensaio, com espetáculos. Uma coisa que eu acho que tem acontecido é essa aproximação da crítica à sala de ensaio, que em rigor não é nada que não esteja previsto na história, não é? Nós podíamos vir o Lessing, o autor de dramaturgia de Hamburgo, uma obra sempre entendida como uma espécie de obra seminal para um conceito moderno de dramaturgia, é também uma obra seminal para um moderno conceito de crítica, né? A crítica próxima da sala de ensaio. Uh, Portanto, neste momento sou muito pouco cuidadoso com esse pântano, não é? De um criador escrever, porque lá está, uma vez garantido a transparência, uma vez garantida a capacidade de dizer este texto é aquilo que me aconteceu a mim e é a minha experiência, porque conheço este criador há 30 anos, porque conheço aquele texto muito bem, porque conheço, sei lá, porque já trabalhei com X, Y ou Z, garantida essa independência, essa transparência, sobretudo, uh, uh, posso falar, não é? Posso falar. Porque o contrário era dizer não posso falar porque a minha voz eu sou uma espécie de porta-voz de uma opinião que deve ser a de todos. A crítica acha que, não é? Isso não existe. Não é? A crítica não gostou do espetáculo, mas qual crítica, não é? Qual crítica? Portanto, não há uma autoritas, não há uma voz autoritária que diga isto é bom, isto é mau. Já houve, a crítica já teve esse papel.
uma crítica normativa, uma crítica prescritiva, já teve esse papel, não é? No seu princípio, não é? Era dizer aos compradores burgueses, bom, este quadro é bom, tem a perspectiva tal, este espetáculo de bilhete é bom, ou é mau, isto é apreciável, isto é canónico, aquilo não há, não é? Portanto, era garantir que os artistas usavam as regras. Hoje não estamos nesse domínio. Portanto, uma vez garantida essa transparência, epá, acho que um sujeito crítico pode falar daquilo e da forma que bem entender, garantida a transparência, nunca querendo ser uma voz, um porta-voz de uma sensibilidade mais enfim, supra-individual. Não é? O futuro, quer dizer, sei lá, eu acho que o importante é não perder de vista que é necessária, não é? E eu acho que há instituições em Portugal que percebem isso, não é? Vão aparecendo projetos que, enfim, uns vão aparecendo, outros não, mas há instituições dirigidas por artistas que percebem a necessidade da crítica, não é? Ahm, eu- ahm, ah, há muita gente preparada para o fazer, há muita gente competente, muitíssimo competente para o fazer. Um, como fazer o futuro? Pois não faço, eu hesito, porque eu acho que estamos mesmo assim numa espécie de impasse, não é? Porquê? Porque há competência para escrever sobre espetáculos, há vontade e interesse dos artistas em terem companheiros de pensamento, críticos a acompanhar os seus trabalhos e a devolverem ideias nas suas salas de ensaio. Há vontade de críticos emigrarem para as salas de ensaio. Essa crítica, os inside critics, ou os dramaturgistas, o primeiro olho crítico de um espetáculo, ou há muitos exemplos já, mas há toda essa, digamos, essa massa. Contudo, eu acho que nada disso cumpre a missão histórica da crítica e a sua necessidade, a sua missão. Porque precisa de ir para a esfera pública, de ir para o espaço público. Perguntar-me-ão, ok, muito bem, mas existe tal coisa como uma esfera pública? Não é uma coisa que já acabou no século XX? Não temos mais? E se calhar a resposta pode ser, bom, se calhar não, ou é outra, não é? Ou se calhar é digital, não é? Nos feedbacks, nos feeds de notícias do Facebook, ou sei lá, de outros espaços digitais que não impliquem presença, ou é uma esfera pública criada provisoriamente, de forma circunscrita a um espetáculo e que depois desaparece? É essa a última esfera pública? Quer dizer, as perguntas já são um bocadinho mais filosóficas e menos pragmáticas. O futuro, não faço ideia, não é? Alguém saberá como é que os jornais vão evoluir, como é que o mundo vai evoluir. Eu acho que é importante não perder de vista é a necessidade da crítica, não é? De haver pensamento na esfera pública. E não é ajudar alguém a escolher o bilhete. Este bilhete é melhor, aquele bilhete é pior. Isso é, é secundário. Não é? É inscrever os ecos de um espetáculo, de um pensamento, de uma ideia à discussão do mundo, não é tanto do mundo, é da cidade, não é? Porque é uma coisa local, é uma coisa para uma esfera. Eu acho que uma das funções da crítica secundária é, é estabelecer a memória, não é? É ajudar a memória do que foi o teatro de um período, o teatro, a dança, as performativas de um período. O resto dizia, não me importa nada o que é que os críticos dizem sobre as minhas peças, porque essas peças vão ficar. Agora, importa-me muito aquilo que eles dizem sobre os meus espetáculos. Não é? Eu acho que hoje já não estamos aí. Não é? Já não estamos aí, porque há muitas formas para já de documentar os espetáculos. Não é? Vídeos, podem. Isso pode outros problemas, como arquivar um espetáculo, etc. Não é? Eu acho que uma das consequências secundárias da crítica é de facto essa ajudar à memória, à preservação da memória do que foi o teatro, às performativas de um
de um tempo. Mas agora, aquilo que eu acho que ele faz mesmo é ajudar à memória do que foi ser espectador em alguns momentos, não é? Do que foi ser espectador, como é que se viveu a exposição, como é que se viveu o olhar alguns corpos, alguns eventos, algumas palavras, algumas imagens em determinado momento. Eu acho que é mais a memória do que foi do que é ser espectador, estar vivo em cada momento, não é? Do próprio espetáculo. O espetáculo, esse já o temos. Partamos desse, não é? Já foi. Podemos guardar ecos. É muito interessante nós olharmos para e vermos críticas dos anos, sei lá, dos anos 60 em Portugal ou 70 e vermos que há 14 pessoas a escrever sobre um espetáculo, há 14 textos e podemos ver, ok, os progressistas, os marxistas dizem isto. O malta mais conservadora, mais afeta ao regime, ou mais tradicional, é óbvio que diz isto. Isto é mais estudo de cultura, diz mais sobre Portugal e a cultura portuguesa, aquele instante histórico, do que sobre o espetáculo. Não é? Portanto, o espetáculo já o perdemos. Guardamos é a memória de ser espectador naquela altura. Um, e a crítica tem a vantagem em relação ao historiador, porque a crítica pode fazer erros. Acho que uma ameaça, uma confusão frequente é o crítico entender-se como historiador de o ser, não é? Ok, eu estou a ver o próximo Marcelo, eu descobri este artista, estou a fazer história, estou no próprio momento a criar um cânon, não é? Isso não, mas o crítico tem o luxo, pode dar-se ao luxo de falhar à vontade. O crítico é mais uma espécie de franco-atirador, se permitir assim, uma imagem bélica, assim, assim, sozinho, anda na frente, o seu pelotão já se vai embora, ele fica lá sozinho aos tiros, às vezes mata camponeses, porque é escuro, está sozinho. O crítico vai sozinho, de forma subjetiva, a fazer erros. E a crítica é assim que deve ser feita. O crítico que vem com um batalhão de autoridade não está a fazer crítica, está a tentar fazer história. Né? Os teus vêm depois, em batalhão, sim, fazem vem assim a mapear, isto aqui, vem daqui, vem dali, famílias, hierarquias e tal. O crítico não, está a reagir naquele instante. Portanto, guarda sobretudo a memória, estar vivo, ser com a sua marca identitária. Quem estava vivo não era qualquer pessoa, era aquela rapariga de 20 anos, aquele negro de 80, aquele homem branco de 40, sei lá. Era a sua experiência, da sua ideologia, do conjunto orgânico de características que o definem, não é? daquele crítico ou crítica. Não lembro o ano, foi 2007 ou 2008, foi também esse Exato. momento onde sentia falta de crítica já na altura. Hoje, já dizia há bocadinho, hoje parece a época dourada da coisa, esta distância. O Mais Crítica foi um projeto muitíssimo interessante, onde 4 instituições de teatro, ou de espetáculos, de públicas, a Culturgest, o Maria Matos, São Luís e não era Teatro Nacional, portanto era o Maria Matos, a Culturgest, São Luís e falta-me uma. E o Alcântara, e o Espaço Alcântara, se juntaram para formar críticos. Não havia crítica suficiente no espaço público e reagiram. À semelhança do que aconteceu em muitos lugares pelo planeta, não é? Festivais que contratam os críticos, de instituições que contratam críticos desempregados para escreverem sobre aqueles espetáculos. Isto levanta problemas éticos que nunca mais acabam, não é? Já se percebe. Mas, naquele momento, um projeto espetacular. 4 instituições contratam 2 pessoas, no caso fui eu e a Liliana Coutinho, para formar críticos. Era um processo de longa duração, se não me falha a memória, sei que eram 9 meses, um ano, onde nos comprometíamos a ir ver espetáculos, eram 6 pessoas, a ir ver espetáculos e a alimentar um blog. Portanto, tinha uma faceta pública e escrevíamos para um blog. Eu escrevia, a Helena escrevia e os 6, os 6 formandos
formandos que eram pessoas com doutoramentos e longa, não digo carreira, mas com experiência de espectador e de escrever sobre espetáculos. Portanto, estamos ali a aprender uns com os outros, a escrever sobre espetáculos. E foi um projeto muito interessante. Claro, depois as questões deontológicas, instituições de promoção de espetáculos a suportarem a escrita, onde é que fica a autonomia, sendo que das primeiras coisas que foram feitas foi escrever para todos os espetáculos, para as salas de espetáculo, ou 99% das salas de espetáculo em Lisboa, para dizer isso vai acontecer, vamos ver espetáculos vossos, vamos escrever, naquela também de pedir bilhetes de imprensa, não é? Para apresentar. Não íamos ver só sobre aquelas 4 instituições, era sobre toda a gente. Apesar da nobreza e da pragmaticidade da iniciativa, ela foi também esmorecendo pelas questões deontológicas que levantava, não é? Instituições que promovem espetáculos, apoiam críticos, mesmo que os críticos não escrevam só sobre esses espetáculos, sobre esses espetáculos apresentados nessas instituições. Criou-se ali uma reticências e o projeto foi esmorecendo. Mas dito isto, foi uma aventura muito interessante, muito entusiasmante também. E recebemos muita paulada dos nossos camaradas criadores. Recebemos muita paulada, porque estas questões mexiam também. Não é? E eu acho que essas pauladas, algumas eram merecidas e colocámos-nos a jeito, não é? Mas vinha sobretudo também de uma ideia errada de crítica, ou uma ideia preconceituosa de crítica, que era o crítico dar deve ser como é que é dizer, deve ser o porta-voz de uma ideia que a história há de dizer que era a correta. Não é? E isso não é compaginável com o lugar do espectador, em 2007 e hoje, nem com a criação que hoje pensamos, concebemos. Não é? Estamos lá para errar. Com graça, ocorre-me dizer, o crítico nunca está errado. Nunca está errado, também porque nunca está certo. Porque o jogo não é ver se acerta ou não na chave certa que o encenador, que o criador lá colocou para ser encontrada. Não é esse o jogo. É uma coisa muito mais próxima da autoria do que de uma coisa mais objetiva, de uma coisa mais jornalística. Assim. Deu-me também para pensar, mas que porra é que eu ando aqui a fazer? Não é? Mas que narrativa é que eu conto a mim próprio sobre estas coisas, o tempo que passo em sala de ensaio, em salas de aula, a escrever. E eu acho que vai dar tudo ao mesmo. Acho que assim vai dar tudo, que é trabalhar sobre a questão da intervenção na esfera pública, daquilo que eu mais que eu mais me dedico, das várias formas a consigo, é pensar como é que se intervém na esfera pública, como é que se muda alguma coisa, desta forma muito tímida e muito indiferido, que é através da criação de espetáculos, escrita de textos, conversa com alunos, etc. Não é? Acho que é sim. Portanto, a resposta a essa questão tem a ver também com a questão da crítica, não é? Ah, com a questão da crítica. Eu não escrevo sobre espetáculos assim regularmente, vou escrevendo sobre coisas que me entusiasmam, assim, mais episodicamente, não é? Mas não é por isso que deixo de me entender como crítico. Como crítico.